Fala, influeiros, beleza? Vou fazer o vídeo inteiro de máscara por causa da conscientização. Brincadeira, gente. Não. Calma aí. Fala, influeiros, Léo Barreto aqui, passando para deixar um devocional para vocês. Eu queria começar falando um pouco sobre como nasceu todo esse spark no meu coração. Eu tava conversando hoje com um amigo meu, logo pela manhã, e a gente conversando, de repente, no meio da conversa, surgiu essa revelação, não foi por algo que eu tinha lido, simplesmente fez sentido aquilo. Foi algo que o Espírito Santo soprou no nosso coração, que vai estar em Mateus 8 e Mateus 14. Vai ser com base nesses dois capítulos que a gente vai falar hoje. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre confiança e dependência. O que é confiança? A confiança é uma crença, quando você deposita em alguém uma certa expectativa, você acredita que essa pessoa ela vai corresponder ao que você está depositando nela. Então, quando nós cantamos confiando em nosso Deus, e esse é... Então a gente está falando o quê? Nós confiamos em Deus. Nós confiamos, cara, a gente canta isso, a gente canta que a gente confia. E a confiança é algo que fala a respeito de nós para alguém. Quando nós confiamos em alguém, nós escolhemos fazer isso. É um ato voluntário de confiar em alguém. Agora, a dependência é uma coisa involuntária. A dependência é uma coisa que você necessita de algo. Dentro da dependência, você é dependente de algo. Por exemplo, alguém que é dependente químico, tá repreendido no nome de Jesus, mas que é dependente químico. O cara, ele precisa daquilo para viver. Se você é dependente dos seus pais, você precisa deles para viver, quer dizer que você não consegue viver sem eles. Então a gente começa a entender um pouco mais, ok, confiança é uma escolha e dependência é uma necessidade, quando você depende. Então a gente entende algo, que nós somos dependentes de Deus, nós dependemos de Jesus. E agora nós confiamos em Jesus? Isso depende. Às vezes a gente canta, que nem a gente falou, a gente canta algo no alto, nós confiamos em você, Jesus. Mas e aí? Chega na hora de que a gente está numa tempestade, e quando vem o dia mau, e quando você não tem mais aquela alegria para cantar, a gente continua confiando em Deus? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Mateus 8, versículo 23 até o versículo 27, vai contar pra gente da história, do relato de quando Jesus acalma a tempestade. Os discípulos estavam no barco, Jesus também estava no barco com eles, que Jesus dormia. E no meio da tempestade, os discípulos se depararam numa tempestade e aí eles falaram, Jesus nos salva, mestre, nos salva. E Jesus olha para eles e fala para eles o quê? Cara, como vocês têm uma fé pequena, e ele acalma a tempestade. E naquele momento, o que nos mostra que os discípulos nem tinham tanta consciência de quem era Jesus, que eles ficam surpresos e falam, quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Agora, dando um contraponto ali em Mateus 14, a partir do versículo 24, a gente vai ver a história de quando Pedro anda sobre as águas. Os discípulos novamente estavam dentro do barco e eles estavam passando por mais uma tempestade. Só que dessa vez Jesus não estava no barco, Jesus estava do lado de fora do barco. Então quando os discípulos veem aquilo, eles ficam com medo. Jesus diz, calma, sou eu, Jesus. E Pedro fala para Jesus, se é você, me permita que eu vá até você. Permita que eu vá até o seu encontro. Então Jesus fala, então vem, só vem, cachorro. Então Pedro vai, sai do barco e naquele momento ele está exercitando o quê? A confiança dele. Ele fala, olha, Jesus, eu confio em você. Então Pedro sai do barco e Pedro começa a andar sobre as águas. Isso fala do quê? De milagres. Isso fala da gente andar sobre o sobrenatural, a gente andar na dependência de Deus. Vocês concordam que nesse momento Pedro estava 100% na dependência de Deus? Porque por força humana, ninguém pode andar sobre as águas. Somente é capaz de fazer essas coisas quem tem fé e acredita em Jesus. Então nesse momento Pedro começa a andar na dependência de Jesus, 100% na dependência de Jesus. Mas a partir do momento que Pedro tira os seus olhos de Jesus, e no versículo 30, e no versículo 30, nós vemos Pedro, que já estava andando sobre as águas, que já confiava em Jesus, que já estava na dependência de Jesus. No versículo 30 diz pra gente, mas quando reparou no vento e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Então nesse momento, quando Pedro tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar para as circunstâncias, para a situação, que não era uma situação favorável, que não era um momento favorável, onde, cara, mas eu não posso pelo meu poder próprio, mas é claro que a gente não pode. A gente está num momento de tempestade, o mundo está em tempestade, as circunstâncias não são a nosso favor, mas ao mesmo tempo nós não caminhamos na nossa dependência nem na nossa confiança. Nós confiamos em Jesus, nós confiamos em Deus, nós confiamos nisso e dependemos dele. Todos nós dependemos, mas agora o confiar é uma escolha. Naquele momento, Pedro para de confiar. Pedro não confia mais em Jesus, então por isso ele começa a afundar. Mas assim como em Mateus 8, que Jesus estava no barco, talvez alguém não estava dando atenção para Jesus porque Jesus estava dormindo, não tinha ninguém conversando com Jesus porque Jesus estava dormindo, mas ainda assim,
Quando os discípulos precisaram em Mateus 8, Jesus estava lá. Jesus estava lá para falar: calma, vocês têm muito pouca fé. Vocês estão tentando se garantir pelo que vocês conseguem fazer, pela sua força própria, pela força do seu braço. Mas não é sobre isso, mas é sobre fé. E fé é crer que o impossível pode acontecer. A fé é a crença nas coisas que nós não podemos ver. Então lembre-se que mesmo em meio à tempestade, Jesus continua disponível, Jesus continua lá. Se você está se afogando, se você está afundando porque você parou de caminhar, não pelo que a gente vê, mas pelo que a gente não vê, mas simplesmente crê, Jesus está lá disponível e disposto a te ajudar e te dizer: homem de pequena fé, eu continuo aqui, eu continuo sendo bom, eu continuo estando disponível. Então ainda existe graça, ainda existe amor, ainda existe misericórdia, continua completamente disponível. Então essa é a minha palavra para você. Deus abençoe e que você continue na pegada nessa quarentena, se alimentando de devocionais. Você pode se inscrever aqui no nosso canal, toda semana tem saído devocional e quando acontece os nossos cultos, as pregações também saem aqui. Então deixa seu like, deixa um comentário, fala aí que Jesus falou com você. E medita nesses 2 capítulos, os capítulos inteiros são muito, muito bons, de Mateus 8 e Mateus 14. Fechou, galera? Deus abençoe. Beijo, é nóis! Galera, a gente gravou esse vídeo aqui no Braseiro Café. Se você é de Taubaté, tá aí de quarentena na sua casa, lendo a sua Bíblia, lendo aí Mateus 8 e Mateus 14, pede um cafezinho pra você curtir que vai ser bom demais. Eu queria tomar um café, mas o Felipe só me deu aqui, ó, pra eu fazer propaganda, então não dá, né? É nóis, gente!